Era para ser um dia daqueles, sabe? Sol brilhando lá fora, céu azul sem uma nuvem sequer. Aquele tipo de dia que te faz querer sair e aproveitar cada segundo. Dentro do carro, eu estava curtindo uma preguicinha básica, sabe? Aquela sensação gostosa de estar no seu próprio espaço, sem pressa, só relaxando. Decidi parar rapidinho, só para pegar um cafezinho para a viagem. Aquele aroma de café fresco sempre me anima e eu precisava de um pouco de energia extra. Deixei o carro ali, na rua mesmo. Afinal, era rapidinho, né? Só uns minutinhos, pensei. Não tinha como dar errado. Voltei com meu copinho descartável, aquele cheirinho de café fresco no ar e... estava me sentindo ótimo. O café estava quente, perfeito para aquele dia. Pá! Uma multa me esperando, coladinha no vidro. Não podia acreditar. Tinha sido tão rápido. Amarelinha, dessas que a gente conhece bem, sabe? Aquelas que parecem surgir do nada, só para estragar o seu dia. Mas sabe de uma coisa? Em vez de me irritar, comecei a pensar: será que vale a pena se estressar por isso? Em vez de soltar um daqueles palavrões, sabe como é? Dei um sorriso. Sim, um sorriso. Porque no fim das contas, a vida é cheia de pequenas surpresas. A vida é muito curta para ficar se estressando com multinha, pensei. E naquele momento, decidi que não ia deixar uma multa estragar meu dia. Afinal, o sol ainda estava brilhando, o café ainda estava quente e eu ainda tinha um sorriso no rosto. Fiquei olhando para aquela multa. Podia pagar pela internet? Podia. Mas e a graça, né? Decidi que ia resolver aquilo pessoalmente. Uma aventura. Vai que acontece alguma coisa? Quem sabe o que me esperava na Secretaria da Fazenda? No fundo, uma pontinha de esperança. Vai que eu encontro alguém interessante por lá? A vida é uma caixinha de surpresas, minha avó sempre dizia. E eu estava pronto para abrir essa caixa. Cheguei na Secretaria da Fazenda e fui direto para o elevador. Lotado, é claro. Tinha um monte de gente séria, parecendo que estavam carregando o mundo nas costas. E lá no fundo, duas mulheres conversando, rindo de alguma coisa. A porta estava quase fechando quando eu, com meu charme natural, coloquei a mão na porta e segurei. Podem entrar, ainda cabe mais um aqui, falei, dando meu melhor sorriso. Elas agradeceram, entraram e, adivinha, ficaram lá, pertinho de mim. O destino, meus amigos, estava jogando no meu time. O elevador subindo, a conversa rolando solta. Era um daqueles dias em que tudo parecia se alinhar de maneira inesperada. As portas do elevador se fecharam e, de repente, estávamos todos ali, compartilhando um espaço apertado e nossas histórias. Descobri que elas também estavam lá por causa de multas. Aparentemente, não era o único a ter um encontro indesejado com a burocracia. As conversas sobre as infrações começaram a fluir naturalmente, como se fôssemos velhos amigos. Parece que hoje o dia está para multas e novas amizades. Falei, brincando. Elas riram, e a tensão do momento começou a se dissipar. A risada é um ótimo remédio para qualquer situação. E naquele instante, estávamos todos rindo das nossas desventuras. Uma delas, de olhos verdes e um sorriso fácil, me chamou a atenção. Pois é, ela respondeu, com um brilho nos olhos que parecia iluminar o elevador. Havia algo cativante nela, algo que me fez querer saber mais. Mas bem que um café depois dessa burocracia cairia bem, né? A sugestão dela foi recebida com entusiasmo. Todos nós precisávamos de uma pausa, um momento para relaxar e esquecer as multas por um tempo. Bingo! Era a minha deixa. Vi a oportunidade perfeita para transformar aquele encontro casual em algo mais. Meu coração acelerou um pouco, mas eu sabia que precisava aproveitar o momento. Que tal um barzinho? Lancei, confiante. A ideia de um bar parecia ainda melhor do que um café. Um lugar onde poderíamos relaxar, conversar e, quem sabe,
nos conhecer melhor. Para brindarmos às multas e aos encontros inesperados? Elas se entreolharam e eu pude ver a faísca de interesse em seus olhos. A ideia de transformar um dia ruim em uma noite divertida parecia irresistível. Um sorriso cúmplice no rosto. A conexão entre nós estava se fortalecendo, e eu podia sentir que estávamos todos na mesma sintonia. Era como se tivéssemos encontrado uma maneira de transformar a frustração em algo positivo. "A gente topa", respondeu a de olhos verdes. Sua resposta foi como música para meus ouvidos. A noite prometia ser interessante, e eu mal podia esperar para ver onde isso nos levaria. Adivinhem quem estava prestes a transformar uma multa em um encontro? Isso mesmo, euzinho. Com um sorriso no rosto e um sentimento de triunfo, eu sabia que aquele dia, que começou com uma multa, terminaria de uma maneira muito mais agradável. Algumas horas e muitos drinks depois, a multa já era história. Estávamos em um barzinho aconchegante, rindo e conversando como velhos amigos. A conversa fluía fácil, a companhia era ótima. A de olhos verdes era ainda mais interessante do que eu imaginava. Inteligente, divertida e com um sorriso que me desarmava. Era como se a multa tivesse sido apenas um pretexto para o destino cruzar nossos caminhos. E brindamos a isso, aos encontros inesperados, às segundas chances e à vida que teima em surpreender. Acordei na manhã seguinte com aquele sorriso bobo no rosto. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto com uma luz suave e acolhedora. Era como se o universo estivesse conspirando para que aquele dia começasse da melhor maneira possível. A noite passada tinha sido incrível. Meus amigos e eu decidimos sair para um bar novo na cidade, um lugar que prometia boa música e ótimas companhias, e não decepcionou. Rimos, dançamos e aproveitamos cada momento como se fosse o último. E o melhor, tinha um papelzinho dobrado no meu bolso, com um nome e um número de telefone escritos com uma letra elegante. Lembrei-me de como ela me entregou o papel, com um sorriso tímido e um brilho nos olhos. Era dela, da moça de olhos verdes. Aqueles olhos que pareciam enxergar diretamente na minha alma, que me hipnotizaram desde o primeiro momento em que nos encontramos. Conversamos por horas, como se já nos conhecêssemos há anos. A vida, meus amigos, é uma caixinha de surpresas. Nunca sabemos o que o próximo dia nos reserva. Às vezes, as melhores coisas acontecem quando menos esperamos. E foi exatamente isso que senti naquela manhã. E às vezes, uma multazinha é só o empurrãozinho que a gente precisa para encontrar algo especial. Lembrei-me de como, no meio da noite, percebi que tinha recebido uma multa de estacionamento. Em vez de me irritar, ri da situação. Afinal, se não fosse por aquela multa, talvez eu não tivesse conhecido a moça de olhos verdes. Lição do dia: sorria para as dificuldades, porque nunca se sabe o que pode estar te esperando na próxima esquina. Cada obstáculo pode ser uma oportunidade disfarçada. E às vezes, o universo tem uma maneira engraçada de nos mostrar isso. Quem diria que uma multa me levaria a um encontro tão interessante? Naquele dia decidi ligar para o número no papelzinho. Marcamos um encontro em um café charmoso no centro da cidade. Conversamos, rimos e descobrimos tantas coisas em comum. Caminhamos pelo parque e cada momento parecia mágico. A vida realmente tem suas maneiras misteriosas de nos surpreender.